Você está vivenciando a paz de Cristo? Você realmente vive em paz verdadeira e vivencia essa paz de Cristo? Então esse texto vai falar sobre essa paz. A palavra de Deus diz assim em Filipenses 4, a partir do versículo 4, de 4 a 9. Então a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que nós precisamos de paz? E por que o nosso coração e a nossa mente precisam ser guardados, vivenciando a paz de Cristo? Você pode vivenciar a paz de Cristo? Nós sabemos que há vários tipos, de paz. Quais são alguns desses tipos de paz? A paz da consciência cauterizada. O que significa a paz da consciência cauterizada? Não sente mais nada. Não sente o pecado que comete. Não sente a culpa real do pecado, a culpa dos erros cometidos. A pessoa não sente mais, mas os erros estão lá. A culpa é verdadeira. É como um câncer. Um dia, de fato, esse câncer vai roendo, corroendo, e um dia a pessoa morre. O certo é que se Deus não curar, a pessoa morrerá. Então, a paz da consciência cauterizada é que não sente mais a dor do pecado. Existe também a paz do mundo, e eu creio que quando Cristo fala sobre a paz do mundo, é a paz das filosofias de vida. Existem tantas filosofias de vida que não levam em conta os princípios morais da palavra de Deus. Essas filosofias mostram que o importante é você conquistar, é você crescer, é você enriquecer, conquistar bens, ter saúde e prazer. Mas também existe a paz de uma mera religiosidade, é uma crendice. E nós sabemos que em quase todas as religiões do mundo, em quase todas elas se oferecem a paz. Dessa paz, de uma crendice. As pessoas estão crendo em coisas erradas e falsas, mas estão numa paz religiosa. Mas o certo é que existem muitos cristãos e não cristãos que vivem sem paz. Eu já tenho conversado com muitos cristãos evangélicos que estão vivendo sem paz por causa de alguns problemas. Pode ser problema financeiro, pode ser problema no casamento, ou pode ser problema com filhos, ou outros problemas da vida, e que tiram a paz daquele cristão. Então existem cristãos e não cristãos vivendo sem paz. Mas como? Jesus não deu a paz? Por quê? Não existe uma paz verdadeira que não é como a do mundo, não é passageira, como está em João no capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize no momento de tristeza, no momento em que Jesus Cristo caminhava para ir para a morte, para dar o seu sangue puro, para dar o seu corpo dilacerado pelos açoites, pelos cravos, em nosso lugar, pela lança, quando Jesus Cristo estava como que predizendo mais uma vez a sua morte, e ele estava como que despedindo, e o certo é que os discípulos estavam tristes por essa separação, pela predição de uma separação. Eles não sabiam tudo o que ocorreria, tudo que estava pela frente. E o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz. Não fiquem preocupados, não fiquem perturbados. Há uma paz não como a do mundo, passageira, não como das filosofias da vida ou de vida, mas uma paz permanente em todas as situações. E eu deixo essa paz com vocês. E Jesus realmente deixou essa paz com eles. Não existe essa paz verdadeira hoje? Existe. O que é a paz na vida para você? O que é paz para você? O que é paz verdadeira para você? É a ausência de problema? É ter tudo sob controle? É não enfrentar nenhuma situação desconfortante? Isso é que é paz? Nós temos lido e nós temos ouvido a respeito de um rei. Ele convidou vários artistas, pelo menos 3 aceitaram o desafio para pintarem 3 quadros simbolizando a paz. Então cada um pegou a sua tela, cada um colocou naquela tela o seu pensamento
pensamento sobre o que era paz, o que ele achava que era paz, o que podia simbolizar a paz. E eu pergunto, o que você colocaria na tela se você tivesse que desenhar alguma coisa que simbolizaria a paz verdadeira? Por outro lado, se você tivesse que dizer um pensamento que expressasse paz verdadeira, qual seria o seu pensamento? Quais seriam os seus dizeres? Ou se você tivesse que compor um cântico ou um hino sobre paz, o que você diria sobre uma definição de paz? Pois bem, então aqueles artistas, aqueles pintores pintaram o que achavam que podia simbolizar melhor a paz. E no dia da apresentação dos trabalhos ao rei, várias pessoas estavam reunidas, a multidão estava ali diante da autoridade e cada artista, cada um apresentou o seu trabalho fazendo uma apologia, uma defesa do que tinha desenhado na tela, que simbolizava a paz. Cada um deles. O primeiro apresentou uma pomba muito bonita. Nós sabemos que a pomba tem símbolo do Espírito Santo. E ele então apresentou uma pomba muito bonita que voava lá em cima no céu azul, sob o céu azul, com toda leveza e maciez. Estava aquela pomba linda lá nas alturas. Quadro belo para simbolizar a paz. O segundo artista apresentou uma paisagem bela com um rio caudaloso, tranquilo, onde havia uma perfeita sintonia entre a natureza, entre o rio caudaloso, tudo calmo, sem nenhuma perturbação. Então aquela natureza calma representava a paz. O terceiro artista apresentou um quadro onde havia um vento arrasador. Era uma tempestade, árvores caíam, folhas aos montões eram levadas, havia muito reboliço e ao fundo de uma fenda na rocha havia um pássaro repousando tranquilamente. Quais desses três quadros você pensa que o rei escolheu para ser o símbolo da paz verdadeira? Qual que você acha? Primeiro, segundo, terceiro? Da pomba, do rio caudaloso tranquilo em meio à natureza, ou de um pássaro repousando no meio da tempestade na fenda? Esse, exatamente. A maioria pensa que é esse. O rei optou pelo terceiro, pois para ele a paz não significa ausência de problemas. A paz não significa ausência de tempestades na vida, mas significa segurança em meio à tempestade. Não é ausência, mas segurança no meio dos problemas. E é assim que Jesus apresentou a paz. E é assim que o apóstolo Paulo fala um pouco mais nesse texto aos Filipenses capítulo 4, de 4 a 9. Por exemplo, Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos um momento difícil para eles, onde havia medo, perseguição, insegurança, dizendo: paz seja convosco. Nesse outro momento foi após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece e eles estão fechados com medo das autoridades, com medo de serem presos também, de serem mortos. Eles estão ali num cenáculo alto, estão ali fechados, naturalmente podiam estar conversando, cultuando, orando, e Jesus ressurreto aparece no meio deles, e Jesus é o Emanuel, é o Deus presente em todas as circunstâncias, e ele diz: paz seja convosco, e os envia a anunciar essa paz que eles recebiam, e que eles receberam através de Jesus, da presença de Jesus, da palavra de Jesus, e eles receberam a incumbência de levar essa paz pelo mundo. Antes que se apropriassem da paz, não podiam distribuir a paz. Antes que apropriassem da paz, eles não podiam vivenciar a paz de Cristo. Então uma igreja contextualizada no mundo em que está, vivencia essa paz, porque tem dessa paz, né, no meio do reboliço. Mas no meio desse reboliço, nós, crentes em Jesus, temos paz. Quem tem a paz de Jesus no coração, que o Espírito Santo garante. Mas aqueles que se apropriam podem vivenciar dessa paz em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós temos essa paz que Jesus dá e que o mundo não pode dar. E podemos viver absolutamente essa paz, vivenciar essa paz, distribuir dessa paz. Agora, como posso vencer a tentação de viver ansioso? Pessoas crentes preocupadas. Quem aqui não vive a preocupação por causa de uma situação? Como posso vencer a tendência de preocupar-me com o futuro? Quem aqui não passa por uma tentação de preocupação quanto ao futuro, o que possa acontecer com a sua vida profissional ou familiar, ou com alguém doente na família, ou outro problema? Como posso vencer a tendência de preocupar-me com o futuro e adquirir mais confiança? Transforme a sua preocupação em conversa com Deus, em oração,
oração, você fala com Deus. Em regra geral, quando lemos a Bíblia, estudamos, meditamos, quando ouvimos a palavra de Deus, quando memorizamos, aplicamos, então Deus está falando, Deus está conduzindo, Deus está alimentando. E quando nós oramos, os 5 tipos básicos de orações que fazemos, nós estamos falando com Deus. E essa comunhão é profunda para que a confiança cresça. E quanto mais confiança em Deus e na sua palavra, mais paz. Paz real. Em qualquer situação, venha o que vier, a paz estará lá, como aquele passarinho tranquilo na fenda, conquanto a tempestade que derrubava até árvores. Não se preocupe. Muitos de nós, ao escutar essa expressão, pensam: não se preocupe, falar é fácil, não é? Você já ouviu essa expressão? Falar é fácil, fazer é que é difícil. Ou viver em paz mesmo no meio da tempestade em que estou é que é difícil. Viver sempre em paz é impossível. É ou não é? Viver sempre em paz é impossível? Viver sempre em paz é possível ou é impossível? A preocupação oposta à paz é uma posição oposta à paz. É uma das formas pelas quais nós expressamos a nossa inquietação. Embora seja difícil evitar que a preocupação bata na nossa porta, é impossível impedir que as preocupações e ansiedades batam à nossa porta. Mas alguém disse que nós podemos transformá-la em oração, em vez de convidar a preocupação para entrar. Quando a preocupação bater na porta da sua vida, transforme essa preocupação em oração. Não convide a ansiedade para entrar. Transforme em momento de oração. E é isso que Paulo acrescentou aqui em Filipenses 4, além do que Cristo dissera, além da paz que ele garante. Então, aplique Filipenses capítulo 4, de 4 a 9 em sua vida, pois esse texto, ele dá os elementos desse processo de transformação para que você possa vivenciar a paz de Cristo sempre, em todos os momentos. Então, eu quero encerrar com reflexões rápidas. A primeira, concentre-se no contentamento. São lições espirituais. Concentre-se no contentamento. Significa que você deve priorizar boas coisas. Nos momentos mais difíceis, priorize as pessoas. Priorize nos relacionamentos para abraçar na comunhão do amor de Cristo. Graças a Jesus, há sempre algo pelo qual nós devemos estar contentes. Se você está com a sua Bíblia em Filipenses 4 aberta, leia de novo o versículo 4, que diz o quê? Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Outra vez, alegrai-vos. Quem não tem paz não é alegre. Então, em todos os momentos e situações, nós precisamos concentrar em contentamento. Mesmo na hora do luto de uma pessoa querida, mesmo nessa hora, você tem que concentrar no contentamento, em tudo de bom que aquela pessoa fez e Deus permitiu que fosse bênção, nas virtudes que ela deixou como legado de exemplo e modelo, e esqueça tudo de errado que aquela pessoa fez e pense em contentamento, que a vida continua para você e Deus tem uma missão incompleta ainda para você, por isso você está vivo. Priorize coisas boas e as pessoas nos seus projetos. Graças a Jesus há sempre motivos ou algo pelo qual nós podemos estar contentes. Então o texto diz que essa paz guarda o que há de mais precioso para nós. Alegrai-vos sempre, depois Paulo fala da paz, e a paz que guarda as nossas mentes e corações. Provérbios 4:23 diz que nós podemos nos alegrar sobre tudo. Lá diz: guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus citou Provérbios em palavras suas nos evangelhos. Agora, como precisamos guardar os nossos corações e mentes? Como precisamos? Por que nós precisamos guardar os nossos corações e as nossas mentes? Marcos capítulo 7. Por que você precisa guardar o seu coração e a sua mente? Por quê? Então Jesus disse em Marcos no capítulo 7, e é muito forte o que o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Tudo de mal que você já fala, já faz, já fez e fará, tudo de mal procede do seu coração. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o roubar alguém, o roubar o próprio Deus, os homicídios,
vícios, não é? O ódio, a ira, inclusive contra alguém, os adultérios, a avareza, materialismo, o egoísmo, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, ciúme, a blasfêmia, a soberba, a loucura que leva alguns a fazerem coisas terríveis, inclusive suicídio. O diabo tira proveito. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, Jesus disse. Coração, guarda o seu coração, tudo isso que destrói e acaba com a sua vida, com a sua alegria, com a paz. Precisamos guardar o nosso coração por isso. Mas não está só aqui em Provérbios e em Marcos. Jesus realmente expressou com clareza aqui nos evangelhos, mas o grande profeta Jeremias também, ele vai dizer por que nós precisamos guardar o nosso coração. Jeremias 17, os versículos 9 e 10. Você pode ler comigo também Jeremias 17, os versículos 9 e 10, que dizem: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Veja como é que o nosso coração é. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, Deus, o Jeová. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus dará a cada um de nós segundo o nosso proceder, segundo o fruto das nossas ações. Está vendo por que você e eu precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente? Precisamos guardar e guardar seriamente. Eu estava meditando nisso e de fato é coisa muito séria. O que mais aflige a sua vida, leve ao Senhor. Deixe que Deus tome conta, deixe com Ele. Deus pode tomar conta do seu coração, da sua mente, e tudo que mais aflige você. Que ação sua vai trazer o bem para alguém, não é? No presente, agora, tanto quanto no futuro. Se você volta em Filipenses capítulo 4, no versículo 5 agora: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Meus irmãos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação, perto está o Senhor. Segundo o versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O crente sabe aonde está o nome de Cristo, a paz de Cristo que vivenciamos, o amor de Cristo que abraçamos, aonde está? Então nós temos que vivenciar a paz. Seja a vossa moderação conhecida. Concentre-se no contentamento, na alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor e na moderação, vigiando o coração, guardando a mente e o coração, guardando. Deus sabe. Uma segunda reflexão: reconheça e pare o ciclo da preocupação. Olha, como? Veja o versículo 6. Filipenses 4, 6, nós lemos e diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos, preocupados por coisa nenhuma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer para a gente colocar em direção de Deus as nossas preocupações. Então, reconheça o ciclo da preocupação. É uma ansiedade que gira e gira sem objetivo, vai corroendo, não constrói, só destrói. Então, reconheça esse ciclo da preocupação e direcione qualquer ansiedade, qualquer preocupação, direcione para Deus. É o que diz aqui. A paz que Jesus dá é chamada a paz de Deus, entre aspas. Não a paz dos governantes, não a paz que os nossos governantes poderão trazer, uns melhores do que os outros, mas não nos iludamos, eles não vão resolver os problemas concretos e sérios da nossa nação. Por quê? Porque existem profecias sérias a respeito do fim do mundo e que as coisas não vão melhorar como muitos pensam, que as coisas poderão ser bem melhores. Uns governos são melhores do que os outros, mas a solução definitiva dos problemas que tiram a paz da nação, esses problemas não serão tirados por nenhum deles, porque o problema mais sério está lá dentro, e Satanás está mostrando as suas unhas, está mostrando a sua face, sinais realmente do fim, e outros virão, mais guerras, mais pestes. Então não adianta realmente achar que a paz nacional ou mundial
é uma realidade que tem que ser buscada, porque é uma realidade, porque Jesus não iludiu ninguém, mas a paz de Jesus dentro do coração, não paz dos homens, dos governantes, não dos acordos e tratados, das negociações, não a paz das armas, não é? Dos esquemas humanos. Na Bíblia o assunto está em João 14, 27. A minha paz, Jesus disse. Ele não diz de outras fontes, ele diz a minha paz. É a paz que Deus tem e a paz que ele garante. Isaías 4,6 fala sobre isso também. E em 2 Tessalonicenses 3,16, eu leio para você, diz: ora, o mesmo Senhor da paz dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. É essa paz de Deus mesmo. O mundo pode estar numa tempestade, num reboliço, árvores caindo, prédios caindo, terremotos, como recentemente mais um, né? Ônibus sendo queimados, acidentes, pessoas morrendo e feridas, tempestades e tempestades no mundo, mas a paz de Jesus está garantida se você a tem em você. Então, concentre-se no contentamento, em coisas alegres, alegrai-vos sempre, priorizando nessa alegria pessoas. Reconheça e pare o ciclo da preocupação, direcione em oração para Deus. E Paulo diz em orações, súplicas, você deve colocar tudo, em vez de andar ansioso, tudo seja conhecido diante de Deus. Coloque o que tira a sua paz diante de Deus e Ele vai tomar conta. Há uma promessa maravilhosa para você aqui. O que mais aflige, coloque diante de Deus. E por último, terceiro, deixe que Jesus lhe mostre o que fazer com a sua preocupação, para que você possa vivenciar a paz de Cristo. Veja o versículo 7, Filipenses 4, 7 diz assim, leiamos juntos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede toda ciência, toda inteligência, todo entendimento, toda percepção, tudo que podemos aprender, compreender e aprender. A paz de Deus excede tudo. Essa paz é que vai guardar o nosso coração. Se nós temos que tomar cuidado com a nossa mente e coração, por causa daquelas finalidades que a maior corrupção vem do coração, agora nós temos a promessa que Deus guardará. Se damos lugar ao Espírito Santo, é uma promessa. Não podemos entender como pessoas em circunstâncias tão adversas podem sentir tanta paz que excedem todo entendimento, que excede tudo. Por exemplo, Estevão, em Atos 7, na hora da sua morte por martírio, sendo apedrejado por causa do nome de Cristo, ele se mantém em muita paz e ainda orou pelos seus executores, mas para que Deus os perdoasse. Eles não sabiam o que faziam, a loucura que estavam fazendo. Orou em grande paz por aquela gente violenta, inimigos violentos. Você ora com muita paz pelos que não gostam de você, pelos seus inimigos, pelo mundo, pelos que não gostam de nós evangélicos. Pedro na prisão é um outro exemplo. Ele estava sujeito ao julgamento e à morte a qualquer hora, Atos 12, mas estava em paz. Um exemplo do jovem Daniel no Velho Testamento, sabendo que seria lançado na cova dos leões ferozes, leões famintos que acabavam com a pessoa em segundos, mas ele estava firme e em paz, porque ele tinha a paz de Deus que guardava o seu coração e a sua mente. Daniel 6, 9. O apóstolo Paulo e Silas enfrentando motim, enfrentando prisão, inclusive eles cantavam e louvavam e evangelizavam enquanto cantavam no cárcere, Atos 16, 25. E os demais mártires do cristianismo, como Policarpos e outros, quando lançados na fogueira, nas arenas e em outros modos de execução, eles estavam em paz. Eles eram chamados pais da igreja. Por exemplo, Policarpo, ele deu um bom testemunho quando estava ali na hora de ser queimado, na hora de ser morto, executado. Ele enalteceu o nome de Jesus, o seu Senhor, a quem ele não podia negar. Eles queriam que ele negasse Jesus. Ele disse: Jesus só me fez o bem, por que eu vou negar Jesus? Por que eu vou negar Jesus? Ele só me fez o bem. E morreu sem negar Jesus, amém? Com muita paz. Você morreria assim? Se viesse uma perseguição no fim dos tempos, como virá, se for na nossa geração, você morreria para não negar Jesus ou negaria Jesus para não morrer? E a paz de Cristo, onde está? Ela guardaria ou não guardaria você nesse momento? Alguém disse que o ser humano, com toda a sua sapiência, é incapaz de entender a paz de Deus. Ela vai muito além. O entendimento humano não alcança essa paz. Mas eu quero dizer que eu não preciso entendê-la teologicamente. Ela
é além do que qualquer compreensão teológica, mas eu preciso vivenciá-la em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz e Ele está em mim, amém? E Jesus em mim é a paz dele em mim, eu preciso vivenciar essa paz. Quando Isaías escreveu, o profeta Isaías 4:6, e haverá um tabernáculo, templo de Deus, para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Há um tabernáculo de Deus para você. Por isso, Sara Dubose e Denise Turner, num pensamento sobre a paz, disseram: nada torna as coisas mais brandas do que gastar tempo com o autor da paz. Quanto mais tempo você tiver para Jesus e a sua palavra, mais paz. E as preocupações e ansiedades serão vencidas. As tempestades não tirarão essa paz no nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus vá ministrando a tua palavra, concretizando a paz de Cristo em cada coração, e que nós possamos vivenciar essa paz e que o mundo veja essa paz em nós, paz que o mundo também quererá. Que, ó Deus, nós possamos fazer por onde o mundo possa testemunhar da paz que há em nós, do amor de Jesus que plantou dessa paz em nós. Que esta igreja seja conhecida nessa comunhão de amor e numa atitude de amor por onde quer que andemos, e que a tua igreja no Brasil e no mundo inteiro seja forte nessa paz e no amor de Jesus, para a glória do Senhor e para a expansão do teu reino, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.